Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um super podcast. E o tema de hoje é Drones Agrícolas, os desafios e as oportunidades de um avanço inevitável. Diretor, roda a vinheta. Bom, hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o Tamilon Dias, da Drone Experts. E Tamilon, se apresenta um pouquinho para o nosso público. Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Tamilon Dias, sou especialista em drones agrícolas. Estou aqui para bater um papo com vocês sobre um pouco da nossa experiência, sobre a utilização dos drones de mapeamento, pulverização nas propriedades rurais. Essa aqui é uma tecnologia que veio para ficar e que todo produtor rural tem que se atentar para ela e estar utilizando para extrair o melhor do que as suas fazendas, ou a tecnologia pode auxiliar a ele ter mais produtividade, diminuir custos e assim por diante. Muito obrigada, Tamilon. Mas agora a pergunta que todos fazem, né? Quando e como você começou nesse segmento de drones, né? Já faz um tempo que você está no mercado, então você não começou com drones agrícolas. Como que foi esse seu início com drones? Quando eu comecei, não existia o termo, né, drone agrícola. Eu finalizei meu mestrado, passei em doutorado e descobri que não era o que eu queria fazer da minha vida, larguei tudo. Você fez o quê? Eu sou engenheiro florestal. Legal. E aí fiz mestrado nessa área também. Uhum. E aí eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, buscar conhecimento prático, conhecimento profissional na minha área. Uhum. E isso permitiu com que eu conhecesse algumas necessidades do mercado. Aí trabalhei CLT por 9 meses, vi que não era o que eu queria para minha vida. Comecei a empreender. E eu, no meu auge dos meus 22 anos, eu comecei a pensar quais eram as tecnologias que um moleque de 22 anos poderia se destacar. Porque o agronegócio é um setor muito... O cara mais velho, ele teoricamente tem mais experiência. O moleque não tem experiência nenhuma. Então eu tinha que buscar algo que um jovem poderia ser uma grande referência. Uhum. E aí eu sou autodidata em alguns segmentos, e eu comecei a buscar. E naquela época, uns 9 anos atrás, não se falava de drone como se fala hoje. E aí eu vi que, tecnologia é uma coisa que um jovem pode se destacar no agronegócio. Eu já vislumbrava que o agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Ele seria uma realidade. E aí eu comecei a aprender, buscar. No começo eu via vídeos em inglês, em russo, em chinês, para aprender sobre as tecnologias. O primeiro drone que eu adquiri foi um Phantom 3, que na época é o que tinha, ainda não fazia mapeamento. Uhum. E de lá para cá eu vim me aprofundando e eu gosto muito de ensinar. Então o fato de ensinar tudo que eu aprendia me deu uma visibilidade na minha região, que antes eu estava no Mato Grosso do Sul, e eu fui me destacando. E eu fui buscando ver como que o drone poderia gerar soluções ao produtor rural. Uhum. Então a gente começou com a parte de mapeamento, na parte de licenças ambientais, CAR, georreferenciamento, licenças ambientais. E aí a gente viu que o drone era uma ferramenta do futuro. E começamos a fomentar isso junto ao produtor rural. Para ele ainda era difícil, longe de, como que um drone pode me auxiliar? Então a gente começou a educar o nosso cliente, mostrar, é uma ferramenta que está aí à sua disposição, que vai gerar economia e várias outras coisas. A tecnologia evoluiu muito rápido. E por a gente estar posicionado no momento certo, aí a gente exerceu a sorte, que a sorte é você estar preparado no momento onde a oportunidade chega. E nós estávamos preparados e o boom do drone veio e agora a gente está vivendo uma outra onda que são os drones agrícolas. Todo mundo está falando, todos os produtores estão aderindo e nós estamos bem posicionados e a gente entende que não é só equipamento. Sim. O conhecimento, saber utilizar essa ferramenta é fundamental. Certeza. E a sua paixão veio, você se apaixonou pelo agronegócio de fato, por drones agrícolas, ou foi porque você enxergou a oportunidade de gerar negócio nesse segmento? Como que foi esse comecinho aí, como você mencionou, que foi uma transição, né? Você começou com drones de mapeamento e agora o seu foco é agronegócio. O meu foco sempre foi agronegócio. É que quando a gente fala drones agrícolas, as pessoas acham que são só os drones de pulverização. Com certeza. Mas não, o drone de mapeamento é o drone agrícola. O drone agrícola é todo equipamento que é utilizado para gerar soluções para o agronegócio. Seja de mapeamento, pulverização, distribuição de sólidos, todos eles são categorizados como drones agrícolas. Meu avô tinha fazenda, e aí eu já vinha numa cultura
de fazenda, de agricultura, então eu tinha uma paixão por isso, pecuária também. Fiz a engenharia florestal porque é uma forma de produzir com sustentável, né? Então, produção florestal, a parte de licenças ambientais e a parte de alta produção veio logo após a tecnologia, que aí eu entendi que a agricultura tinha um potencial maior, então a paixão mais a oportunidade do negócio. A gente vive num país onde a agricultura gira a balança comercial, então o Brasil é o celeiro agrícola do mundo, o Centro-Oeste é o celeiro agrícola do Brasil. Onde você está? E o Mato Grosso é o celeiro agrícola, então nós estamos no olho do furacão. Sim. O melhor país para se investir e empreender no agronegócio é o Brasil. E a tecnologia a gente não tem volta, né? Independente da pessoa, ela está usando tecnologia. Você está com um iPad na mão, todo mundo tem um celular, todo mundo tem o 4G, internet das coisas, e isso vai chegar nas fazendas. Então, quem não tiver dominando a tecnologia, está fadado ao fracasso no agronegócio. Com certeza, e já está atrasado, né? Hoje a gente considera que quem não possui drones no auxílio dessas produções ou para gerar dados e ser mais preciso e mais eficiente já se considera um processo em atraso, né? Porque os drones já estão avançando, já não é mais algo a ver, já é uma necessidade. Você enxerga isso hoje? O drone é colocado como uma tecnologia do futuro. Eu discordo, é uma tecnologia do presente. Então, quem não está utilizando, ele está perdendo a oportunidade. Mas no Brasil a gente sofre um problema muito sério por dois fatores. Nós vivemos num país continental, que é muito grande, então o Brasil é do tamanho de continentes. Então, é muito difícil chegar tecnologias aos confins da terra. Lá no interiorzão do Mato Grosso, lá no Parazão, lá no Acre. Então, isso é um problema do nosso país. E outro problema é a conectividade. Então, nem toda fazenda tem um 4G, um 3G sinal. Quando isso acontecer, então a gente já está vendo isso, o 5G chegando nas capitais, a internet do Elon Musk aí chegando, muitas fazendas já têm internet também, a tecnologia, a parte de visão computacional, a internet das coisas, robótica, vai dominar o agro, assim como domina outras coisas. Então, assim, talvez demore um pouco mais em função dessas características que eu mencionei, mas toda fazenda vai ter que dominar a tecnologia, porque você otimiza os seus recursos produtivos, gasta menos e lucra mais. Então, o drone, por exemplo, é um robô que capta dados e faz ações para o produtor rural. Então, essa automatização dos processos gera muitas vantagens. Tem vários setores produtivos que quase tudo é robô. Porque ele tem uma otimização, erra menos, não tem problema de tomar cachaça, dormir, né? Então, os robôs vão tomar conta das fazendas. E o drone é um dos robôs que vão estar nesse contexto. E hoje, você atua como consultor especialista e você também ministra cursos, certo? Conte um pouquinho pra gente sobre dos seus pontos, né? Os seus projetos atuais, qual ponto aí você está mais focado em desenvolver nessa ministração, o que você desenvolve também, como que é esse processo com você ali nesses serviços que você também oferece? Por que eu comecei na parte da consultoria do treinamento? Porque como é uma tecnologia nova e toda tecnologia nova, as pessoas não sabem do potencial, não sabem como utilizá-la. Então a gente tem um termo que a gente usa que a gente educa o nosso cliente. A gente mostra o potencial que essa ferramenta tem para que ele possa extrair o melhor dela. Muitas pessoas têm um celular que paga 10 mil e é a calculadora mais cara do mundo, uma calculadora de 10 mil reais. Sei lá, o sistema de ligar mais caro do mundo. Sendo que as pessoas usam 2% da capacidade de um iPhone, por exemplo. Então, o drone ele pode ser uma ferramenta de trabalho que traz muitas vantagens. Só que se o cara não souber fazer isso, é um brinquedo caro. Pagar 30 mil, 50 mil, 200 mil num drone. Se ele não sabe utilizar, ele está gastando dinheiro. Então, se eu falar para vocês, 50 mil reais, é caro ou é barato? E eu vou te responder, depende. Depende. Se você está gerando 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês com 50 mil, é barato. Se você não está gerando valor nenhum, então a diferença de uma ferramenta, que é o drone, entre ela ser cara ou barata, útil ou inútil, é como você utilizar. Então a gente vem para o capital humano. Como a pessoa consegue utilizar essa ferramenta de forma adequada dentro das necessidades dele. Então o produtor rural ter um monitoramento adequado das pragas e doenças, fazer coisas que ele não conseguiria, perder o tempo porque um carro estragou, um trator estragou, ele vai poder utilizar. Então nós começamos com a via de treinamento para que as pessoas pudessem utilizar bem a tecnologia.
Tem um termo no agronegócio que a gente chama de queimar a tecnologia. Quando alguém usa mal, um prestador de serviço usa mal, um produtor usa mal, fala, drone não presta, drone é uma porcaria. Sim. E não é. A pecinha que está atrás do controle que não soube usar adequadamente. Então, por isso, nós somos para educação e geração de conteúdo. Uhum. Então, se você ainda não conhece, acessa lá no YouTube Drone Experts, é um canal onde a gente gera conteúdo. E no meu Instagram, @Tamilon, todas as semanas tem live, conteúdos novos. E é uma forma que a gente tem de compartilhar o nosso conhecimento. Então, todo mundo tem uma curva de conhecimento em toda a tecnologia. Então, a gente quer facilitar isso para a nossa audiência e ser um ponto de encontro das pessoas que estão utilizando. Então, por que de hoje a gente investir em conteúdo, cursos e consultoria? É ajudar o setor a mostrar que essa ferramenta ela é poderosa. Poderosa mesmo. Ao passo que eu posso garantir para você que nos próximos 3 anos, todo produtor vai ter pelo menos um drone na sua propriedade. Seja drones mais simples para monitorar um coxo, um bebedouro, uma vaca que está prestes a parir, a situações extremamente complexas, por exemplo, o mapa de aplicação em taxa variável de inibidor de crescimento em algodão, que é uma cultura extremamente cara, que cada aplicação custa não sei quantos mil reais. Sim. Então, o drone vai se tornar um personagem permanente na propriedade rural. Então, tudo começa no conhecimento. Então, nós vamos trabalhar conteúdos e treinamentos para a nossa audiência, para que todo mundo fale, pô, drone funciona. Quero comprar mais. Aí liga lá na Super e já pede seus drones aí. Então, não adianta nada eu te entregar um iPhone 15, sendo que você não sabe nem... Você fala assim, putz, cadê as teclas? Então, há necessidade de uma educação. Então, hoje a gente se especializou nisso. E a gente tem paixão no que a gente faz, a gente quer compartilhar. Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas você está treinando seus concorrentes, está ensinando tudo que você sabe. Não. Quanto mais a gente gera valor na vida das pessoas, mais a gente é remunerado por isso e mais aquela tecnologia cresce. Eu quero que meus concorrentes cresçam assim como eu, porque cresce um setor forte, sustentável. O Brasil tem oportunidade para todo mundo. Poderia ter 50 vezes o número de empresas prestadoras de serviço com drone hoje, que não daria conta. Sim. E hoje, quem são esses seus clientes? Qual é a dor que eles apresentam para você? Claro, você falou que você educa, tem todo um processo pré para eles poderem aprender a extrair o máximo potencial da tecnologia. Mas como ele chega até você? Né? Quais são essas dores que ele latente ali para eles que eles falam, olha, o meu problema é esse? Porque nem sempre é usufruir da tecnologia em si. Às vezes é algum problema ali em campo mesmo que ele está tendo com a cultura, enfim. Tem várias vertentes de como esse cliente chega, e uma das nossas estratégias de nos posicionar como autoridade no online é que a internet ela é democrática. Quem é bom permanece e cresce, né? Então hoje as pessoas procuram muito. Se eu perguntar para você, como que é chegar no Rio de Janeiro, quais são os melhores points? O que você vai fazer? Você vai lá procurar no Google. Sim. Você quer aprender sobre alguma coisa, você vai no YouTube. Então o estilo de busca das pessoas está na internet. Então eu falei, putz, eu tenho que estar na internet. Então a gente tem canal do YouTube, tem Instagram e tem cursos online. Outra forma que a gente tem, eu sou prestador, a minha empresa é prestador de serviço com o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é a escola do campo, que eles estão inseridos nas fazendas, levando conhecimento para esse cara. Então, há anos essa instituição, ela demanda, o que essa galera quer aprender? E o drone está em alta, um dos cursos mais requisitados pelos vários Senars, são o curso de drone, agricultura de precisão e tudo mais. E na parte de treinamento presencial e consultoria, são os próprios clientes que estão ali ao nosso redor que falam, cara, eu gostaria de usar o drone para contar vaca no meu coxo, para tocar gado, para fazer uma contagem de planta. E aí a gente vai lá e desenvolve essa tecnologia em parceria com ele. Seja prestando serviço, nós executando. Então muitas vezes o cara não quer internalizar isso. E muitas vezes ele quer. Ele quer fazer e a gente ensina. Sim. Então, o cliente não sai da gente sem ter algo de valor passado. Seja a prestação de serviço, seja o treinamento, seja uma consultoria. Muitas vezes o cara tem grana, mas um dos principais erros de quem quer comprar um drone são dois. Comprar o drone mais caro, que muitas vezes ele está comprando uma Ferrari, sendo que um Uninho Way 2013 resolveria, ou querer os barateiros que quer comprar os drones mais baratos. Não, vou pagar 2 mil aqui e vai me atender e não atende. Você gastou 2 mil à toa. Então a gente faz essa consultoria de sentar com o cara e entender qual que é o tamanho da sua propriedade, o que você planta, o que você faz,
Ó, um Phantom 4 Pro, você vai conseguir mapear a sua área inteira, aliado a um T10, que tem uma característica assim, assim, assado, você vai fazer um kit com tantas baterias, um gerador, e aí eu já passo para ele, ó, tem esse fornecedor, você escolhe. A gente faz essa parte da consultoria, que é uma anamnésia para entender a necessidade dele, mapear isso e direcionar para um parceiro, por exemplo, a Super, para atender ele nessa demanda. Então, vai chegar para você um cara que já sabe exatamente o que ele quer. Porque ele passou por essa triagem. Então, a gente vai identificando ao longo do processo os gargalos. Sim. Então, o primeiro é saber que o drone funciona e que tem N aplicações. Meio de palestras, lives e tudo mais. Depois, dá o curso para esse cara saber usar. No curso, o cara que foi precipitado e já tinha comprado, ele fala assim, puta merda, comprei o drone errado. Comprei o drone que não deveria. Eu falei, então, primeiro de tudo, o que você tem que ter? Conhecimento. Pode ser o cara mais rico do mundo. Se ele não investir em conhecimento, não serve de nada. Você vai comprar o drone errado, você vai pegar a melhor estrutura, se não tiver o capital humano, já era. Então foi mapeando, e essa coisa é muito orgânica. Aí a gente vai ver que a próxima necessidade é um sistema que o cara não quer internalizar, ele quer terceirizar. Então a gente pode criar o Uber dos drones agrícolas. Ah, o cara vai lá, eu tenho tantos hectares, eu quero pulverizar aqui. Então essa uberização das coisas é uma tendência do agro também. Ah, eu não tenho condição de ter o drone, mas eu tenho uma cooperativa aqui que 10 pequenos produtores vão ter um drone. Ok, também. Então a gente tem que ter sensibilidade para ir chegando a soluções. Empreender é resolver problema. Então a gente está aqui para resolver seu problema, do produtor rural principalmente. Então assim, para a gente, de modo geral, você é a luz no fim do túnel, porque você clareia a dor que talvez para ele não esteja tão latente assim, talvez ele não enxergue que aquilo seja uma dor. Ele nem sabe que tem dor muitas vezes. Exatamente. A gente cria dor no cara, né? Então, às vezes ele está há 5 anos, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, só que eu quero fazer diferente, né? Então, o que é inovação? Fazer algo de métodos diferentes, às vezes é usando tecnologia. Então, eu precisava de 30 pessoas no campo para vistoriar uma lavoura. Hoje, um drone pode fazer isso. Uau. Eu tenho a capacidade de revisita. Então, o drone ele pode voltar naquela mesma área 10, 5 vezes. O drone voa à noite, voa 24 horas por dia se eu quiser, enfim. Começa o modo de usar a tecnologia vai alterando. Sim. Então, quem não evoluiu no agronegócio está fadado ao fracasso. Assim como tudo na humanidade. Então, hoje, eu sou um cara adepto a bancos digitais. Eu não vou em banco físico nem a pau. Então, tem bancos digitais que eu resolvi meu problema. Então, a minha geração. Então, está havendo uma transição de gerações no agronegócio. Que o moleque, o jovem, que está se inserindo ali, ele é um cara mais tecnológico. Que é com esse cara que a gente está conversando. Que ele sempre quis contribuir na fazenda, só que o pai era meio chucrão, meio resistente, e ele fala, pai, tem um negócio aqui, um trem diferente, um tal do drone, né? Posso fazer em uma determinada área? O pai dele, tá bom, faz aí. Ó, pai, gerou 10% de economia nos insumos. Aí ele começa a escutar. E aí o moleque começa o pai dá ouvido pro filho. Então isso é maravilhoso, que é um problema latente do agronegócio, a transição de gerações. Então, o jovem hoje ele vem com um monte de tecnologia. Só que essa tecnologia tem que dar resultado. Não pode ser bonito. Dronezinho voando, é lúdico. Todo mundo gosta. Tem gente que vai comprar um drone agrícola de 200 contos só porque viu o negócio voando, pulverizando ali, mas não sabe usar. Então, esse é o nosso papel. É ajudar, instruir e tentar facilitar, encurtar a curva de aprendizado. O que é um curso? É você pegar 8 anos de experiência, todos os erros, e principalmente os erros, mas todos os erros e acertos, e encurtar em 2 dias. As pessoas falam que tempo é dinheiro, tempo é vida. Então, quanto mais tempo eu encurtar para você te entregar um pacote tecnológico pronto, melhor. Você vai sair de lá feliz, satisfeito e tendo mais dinheiro. E muitas vezes a lucratividade que eu te gerei como produtor rural vai te ajudar a pagar o próprio investimento. Com certeza. E isso é o que a gente mais recebe aqui, né? Exatamente fazer o drone se pagar com o conhecimento que a gente disponibiliza também, através tanto dos nossos parceiros como você, um deles, ou através mesmo da própria superimportadora. Mas assim, uma coisa que não ficou muito clara aqui. Dessas dores que você clareia ali, dá essa visão para ele, qual é o mais comum que você consegue enxergar? Sabe, assim, nossa, de todos que eu atendo, as dores mais comuns são essas.
A principal delas é não saber como que o drone pode ser útil na sua fazenda. Então a gente traz, ou o cara acha que é muito difícil, Entendi. acha que é impossível, meu Deus, um drone voando, será tecnologia, que eu aprendo em 2 dias? será que eu consigo? E a outra é um brinquedo. Então, para algumas pessoas, drone pode ser um brinquedo, mas para mim é uma ferramenta de trabalho. Eu vivo de drone há 8 anos. Uau, bastante tempo. Eu sustento a minha família com drone, literalmente. Mas não é o drone. O drone é 20% do processo. O resto é como fazer essa ferramenta ser útil. Então, essa é a principal dor. O cara, putz, não sei. Aí eu mostro para ele, cara, você pode contar o seu gado, você pode monitorar o bebedouro, você pode verificar se a sua pastagem está em processo de degradação, você pode chegar no outro lado da fazenda que a pé ou de cavalo você não chegaria. Você, com um clique, você vai fazer esse drone ir lá a 11 km e voltar. Você consegue precaver um incêndio florestal. Você consegue fazer uma pessoa que está perdida numa mata encontrar. Então você começa a mostrar para ele as possibilidades. Então, como é uma ferramenta nova e a tecnologia ainda está sendo descoberta, essa informação não chegou para ele. Então cabe a mim, esse é meu papel, mostrar para ele as N possibilidades de utilização da tecnologia. E você atribui essa falta de informação como uma falta de maturidade do próprio negócio, ou até mesmo do avanço dessa tecnologia, não conseguiu acompanhar? A que você consegue atribuir? Ou são vários fatores de fato? São vários fatores, a tecnologia evolui muito rápido, então o que eu falar para você que é impossível hoje, daqui a um mês pode ser possível. Sim, né? Exatamente. Há exemplo do Mavic 3, que faz reconhecimento facial e acompanha uma pessoa. Então, antes, coisa que não, isso é impossível. Aí vem a DJI Plow, me entrega um produto extremamente eficiente naquilo que eu falava que é impossível. Então, isso cabe a nós, que somos pessoas que estão usando a tecnologia constantemente, mostrar mastigado para o cliente final. Porque ele tem milhões de problemas. Condições meteorológicas, o dólar, o problema de safra, a praga nova que veio, o material genético. Então, ele não tem tempo para cuidar de tudo. E ele ainda tem que produzir e gerar riqueza. Então, nós somos colaboradores desse cara. Então, essa energia que ele ia dispendiar, cabe a alguns atores desse processo, mapear e entregar para ele, uma solução pronta. E não adianta entregar a solução pela metade, senão ele vai falar que não funciona e a gente vai queimar a tecnologia. Então, a gente tem que ter compromisso de ponta a ponta, da entrega da tecnologia até o sucesso do cliente. Então isso é muito importante, não só para quem vende drone, mas para quem vende conhecimento. Adianta um cara comprar um curso comigo, uma consultoria e depois não conseguir usufruir disso? Então eu faço um acompanhamento do cara, até que ele está andando de bike sozinho ali, ele caiu 1, 2, 3, começou a andar, quando eu vi que ele está ok, e aí ele sempre vai estar voltando, então isso é muito importante, o comprometimento com o sucesso do cliente. Sim, porque essa educação é que vai fazer sentido para ele ter essa tecnologia, né? E assim, eu acredito que você deve pegar muitas objeções também, né? Porque às vezes entra muito ali curioso para entender sobre a tecnologia, até mesmo como você falou, sobre esses jovens que são filhos dos fazendeiros, que já atuam com um maquinário pesado há muito tempo e ainda estão resistentes a essa tecnologia. Então, quais são as principais objeções que você costuma ter, até mesmo nessa sua visão e nesse seu projeto e essa sua profissão de ser um educador de fato? A principal objeção é todas as pessoas ela faz conta de padeiro, regra de 3. Então ela fala assim, como eu faço hoje? Custa X. Quanto que isso me custa? Custa Y. Se aparentar ser interessante ele fazer essa troca, por exemplo, você não vai trocar um negócio que está funcionando por uma promessa, um canto da sereia. E o que mais chega para o produtor rural é a semente que vai fazer você produzir 20 mais, o insumo que vai fazer... Todo dia ele está cansado de escutar isso. Então, como que é a quebra de objeção? Cara, eu preciso entregar um preço competitivo para ele te dar abertura, ele vai te dar atenção, você vai fazer testes e validações e vai comprovar. Talvez não na fazenda, na área dele, mas você tem que ter áreas de parceiros. Existem fazendeiros que são os primeiros que gostam de aderir às novas tecnologias. Então, você tem que identificar no seu hall de clientes quem é esse cara e levar essa tecnologia e validar com ele. E a gente também tem os formadores de opinião, que são os caras que, se aquele cara, casca grossa, aderiu à tecnologia, os vizinhos vão aderir também. Então, a gente faz muito esse processo. A gente usa... Então, por exemplo, eu não vendo o que eu não uso.
Sim, por não exemplo. tem como você vender o que você não compra, você não consegue vender. Justamente. Então, eu vou para campo testar tudo. Sim. Testar bico, testar velocidade, testar altura, para ver, cara, o pacote tecnológico mais interessante para esse cara é isso aqui. Testou, aí a gente vai testar numa área pequena dele, 50 hectares. Deu bom, aí ele vai aumentando. E é assim como funciona no agronegócio. Então é você ter pontos de encontro para ele ver na realidade que ele é desconfiado. Né? Sim, muito. Será que isso funciona? Promessa é bom demais para ser verdade. E aí ele vai se abrindo. Então, existem N objeções, né, que a gente tem que quebrar, mas primeiro, nada melhor que resultado. Então a gente tem que, de alguma forma, demonstrar os resultados na prática. E você não consegue isso com tabela do Excel, com gráfico bonitinho, com PowerPoint. É botina na lama, você tem que se conectar com o cara, sentir a dor dele e falar assim, ó, cara, ou fala assim, cara, realmente isso não funciona. Eu não vou vender algo que vai dar problema depois para mim. Sim. Porque o agronegócio precisa de perenidade. Então, uma empresa ela só tem sustentabilidade no agronegócio se ela tem seriedade. E é o nosso compromisso que a gente tem. Uhum. E o nosso papel também como criadores de conteúdo, até mesmo a superimportadora, é desmistificar isso, né? Porque eu acredito que ainda é algo que tem muita resistência. A gente está falando até mesmo desde o começo desse podcast, né? Sobre essa resistência de trazer essa tecnologia para campo e agora está ficando mais habitual, né? Trazer essa tecnologia. E hoje, falando um pouquinho sobre o seu trabalho, que é 100% voltado para a área de YouTube, Instagram, criação de conteúdo, como que você enxerga que essas mídias impactam relacionado até mesmo ao produtor e até mesmo sobre a tecnologia, de fato, de drones agrícolas? Meu trabalho não é 100% na internet. Hoje eu tenho 70-30. 30% é o conteúdo online, os outros 70% são produtos físicos, vamos falar assim. Entendi. Seja prestação de serviço ou cursos presenciais. Tá. Mas eu entendo que a internet é a melhor ferramenta para que a gente chegue em todos os lares. Antigamente era o rádio. Depois passou a ser a TV. Uhum. Hoje, se você parar num ponto de ônibus ou no aeroporto, as pessoas estão todas olhando para cá. Então, não faz sentido você pagar um outdoor e não investir em tráfego pago. Então, se você quer saber, antigamente você pedia um currículo da pessoa, hoje você vai olhar no LinkedIn ou até mesmo no Instagram. Vamos ver se ela é cachaceira mesmo, vamos ver se ela está nas baladas. E aí você monitora o perfil da pessoa pela rede social. Então, hoje, todo mundo está lá. A rede social ela é feita para dois tipos de pessoas: produtores e consumidores. Se você está produzindo, você está gerando riqueza. Você é consumidor, você é o produto. Você paga Instagram, por exemplo? Pago, porque eu pago a internet. Não, você não paga. O Instagram para usar? Não. Não paga. Então você é o produto. O que o Instagram vende? A sua atenção. Então hoje, o bem mais precioso é a atenção das pessoas. Uhum. Se você tem minha atenção, quando eu faço isso aqui, você tem minha atenção, eu posso falar para você. Então hoje tem milhões de coisas que as pessoas estão preocupadas. Então se você se posiciona, por exemplo, você quer saber quem que é o melhor cara de LED ou o melhor cara de podcast, você vai na internet. Aí você começou a ver a minha cara 2, 3 vezes. Você começa a associar. Você começa a acompanhar tanto, e o brasileiro gosta de novela, ele começa a acompanhar tanto a vida do cara que talvez você sabe o nome do meu filho, você sabe que eu gosto de crossfit, você sabe que eu sou um cara que toda terça-feira, toda quinta-feira faço uma live. Porque você gosta disso. Então, estar na internet é uma obrigação de quem quer gerar negócios, gerar valor na vida das pessoas. Por isso que eu entendi que a internet, as redes sociais como Instagram, YouTube, mas aí tem uma particularidade do agronegócio. Não é fazendo dancinha do TikTok que você vai acessar o produtor rural. É uma estratégia diferente. Então, tudo que dá certo para uma maquiadora, uma blogueirinha, no agro vai ser diferente. Então, a estratégia que a gente tem é criar grupos no WhatsApp e ter vídeos densos no YouTube, de forma com que ele possa aprender. Então, a gente manda esse link do vídeo do YouTube e lá no fim do dia de trabalho, quando ele tem acesso à internet, porque ele não tem acesso à internet o dia inteiro, ele não é um cara que fica o dia inteiro passando o dedo, como é a grande população na rede social. Uhum. Então, ele chega no fim do dia, ele quer aprender alguma coisa, então ele vai lá, acessa a internet na sede, vê um vídeo. Então, essa é uma das estratégias que é totalmente diferente de qualquer outra estratégia do consumidor normal, uhum. Né? Então, assim, existem redes sociais que são mais adequadas para o produtor rural e também para o prestador de serviço. Então, são estratégias, você tem que entender muito bem quem que é o seu público-alvo e como ele consome conteúdo. Uhum. A gente demorou um tempo, mas a gente entendeu. Então, se vem uma empresa de marketing dar consultoria para a gente, ela vai falar tudo diferente.
porque é a verdade da grande maioria, e não é a verdade do agronegócio. Uhum. A gente tem que ter essa sensibilidade de saber colocar o sapato do produtor rural, colocar a botina com lama, que é se colocar ao lado dele, entender a ambiência dele, como ele consome, até as limitações. Por exemplo, a qualidade do vídeo, ela tem que ser diferente de um 4K que uma pessoa numa cidade com internet fibra consegue consumir e o cara lá no interior não consegue. Os nossos cursos, alguns deles eu tenho 2 formatos de qualidade de vídeo para conseguir carregar e ele poder consumir. Entendeu? Então, é uma informação que pouca gente sabe. O formato e o tamanho de compressão desse arquivo faz diferença para o cara lá na ponta do interior do Acre conseguir consumir esse conteúdo. Uhum. Entendi. E hoje você acha que eles consomem mais conteúdos por onde? Além das mídias que, de fato, eles consomem o YouTube, o Instagram, mas aonde mais você acha que eles também buscam esses tipos de conteúdo que faça sentido ali para a realidade deles? Tradicionalmente em feiras agropecuárias, em dias de campo, hoje com a internet a gente tem uns workshops voltados ao agronegócio, então inclusive a gente faz testes, validações e convida o cara. Né? Então, às vezes, a gente faz um final de semana de imersão, com um churrascão lá, e mostra para o cara funcionando e troca aquela experiência. Aí ele vai falar que a produção dele deu bom, não deu bom, e você começa a entender. E ele tem aquele contato. O produtor rural gosta do contato físico. Então, a internet é importante para você ensinar, despertar, mas aquele grande convencimento ainda é no presencial. Então, por isso que eu falo que o produtor rural é um pouco diferente. Tem produtor rural altamente tecnológico que ele vai olhar 2 coisas e comprar no Pix? Tem, mas na sua grande massa. Porque quando a gente fala produtor rural, tem um produtor rural que planta 200 mil hectares, 20 mil hectares, 1.000 hectares, 202. E tem oportunidade para todo mundo. Então, a gente tem que ter foco, entender quem que realmente é o nosso público-alvo, quem que é o nosso avatar, e traçar uma estratégia para cada um. Pode ser 3, 4 estratégias, mas você tem essa maior assertividade, entendeu? Legal. E hoje, qual dica você daria para que esse produtor se autoavalie, né, e entenda, nossa, realmente para isso o drone seria mais interessante, né? Para que fique mais fácil, sabe? Ele gere essa sensibilidade ali para que ele entenda, a grosso modo, dizendo. Depende da geração. Pode ser o vô, o pai ou o filho. O primeiro passo é buscar conhecimento. E onde que ele vai buscar conhecimento? Lá no Drone Experts, no meu canal do YouTube e no Instagram. Então, segue lá no YouTube, Drone Experts, @Tamilon. Então, assim como os meus conteúdos, tem muitos conteúdos muito bons na internet. Primeiro passo, conhecimento. Depois, investir em treinamento e consultoria. Isso vai diminuir sua curva de aprendizado, vai te dar uma maior segurança de tomar uma decisão mais assertiva. Sim. E depois, conversar com os vizinhos, as pessoas que já estão utilizando a tecnologia, porque cada cultura, cada realidade tem uma particularidade diferente. Então, não acreditem em milagre, muito menos em receita de bolo. Então, tudo é teste. Para ser um bom engenheiro, a gente fala que para ser engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, tem que fazer regra de 3 e falar depende. Porque tudo depende. Então, entenda isso, façam testes e validações. Então, primeiro, busque conhecimento. Tem conhecimento gratuito. 95% dos conteúdos estão online e gratuito. O que você tem que pagar quando você quer acelerar o seu processo ou ter alguém pegando na sua mão para fazer? Isso é muito importante, que vai diminuir risco. Se você comprou um drone agrícola errado, foi 200 mil que você jogou fora. Ou deixou de usufruir. Às vezes você pode gastar 180, 150 e extrair ainda mais. Então, esse tipo de consultoria, treinamento, ter um acompanhamento de uma equipe adequada é fundamental. Primeiro de tudo é conhecimento. Muitas vezes as pessoas, eu tenho dinheiro, eu sou o bonzão do negócio e está jogando dinheiro fora. Então, eu divido o investimento dos drones agrícolas em 3. 1/3 conhecimento, 1/3 o drone e 1/3 acessórios. Então, as pessoas acham que é só o drone, e não é. Sim. É bateria, é misturador, é medidor de pH, é medidor de umidade relativa, velocidade do vento, que faz com que você, de fato, consiga fazer a utilização da tecnologia de maneira adequada. Quando a gente está falando dos drones de mapeamento, por exemplo, é o drone, é bateria, é iPad, é computador, é software. Então, você precisa de um kit de coisas para ter uma solução. Só o drone não te resolve, muitas vezes. Então, 1/3 conhecimento, 1/3 acessórios,
softwares, computadores ou qualquer coisa para fazer a coisa acontecer, e 1/3 o drone e o equipamento. Então, se tem 500 mil para investir, divide mais ou menos isso. E o primeiro tem que ser conhecimento, senão você vai gerar uma frustração, que é, comprei o drone errado. Aí não tem volta, né? Então tem esse acompanhamento antes de comprar o drone. Então a dica oficial, real ali para bater o martelo é buscar o conhecimento mesmo, para que ele se intere de como tá essa tecnologia e de como ela pode ser mais um braço ali para ajudar ele na sua produção e, enfim, em todo o processo que envolve. Agora, gostaria de compartilhar um dado muito importante com você e relevante. A Drone Industry Insights é uma empresa alemã, ela que gera dados e distribui esses dados para o Brasil todo, para o mundo todo, na verdade, e ela fala assim: o crescimento dos drones de 2020 a 2025 vai saltar de uma receita de 22 bilhões para 43 bilhões. Resume-se que em 5 anos é um segmento que irá dobrar de tamanho. E o foco dessa crescente é o segmento agrícola, que corresponde a 60% dos dados. A gente levando esses dados aí em consideração, como você imagina a tecnologia voltada para o agronegócio vai estar daqui a 5 anos, já que hoje, atualmente, já estamos falando de tecnologia para o agronegócio 5.0? Bom, se você não está nesse ramo, é um ramo para entrar. Se você já está nesse ramo, é um ramo para crescer. Então, se você ainda não entrou, você está atrasado e você tem muitas oportunidades nesse segmento, especialmente no agronegócio. Como eu já disse aqui, Brasil, celeiro agrícola do mundo, somado a essa tecnologia. Então, tem muitas oportunidades. E é um mercado que tem espaço para todo mundo. Então, ele tem espaço para os vendedores de drone, tem os espaços para os geradores de conteúdo, para quem dá curso, para quem dá consultoria, para quem presta serviço, para o produtor que quer adotar. Drone cai, então, para manutenção, para pós-venda, para drones usados, né? Vocês têm um projeto lá, o Drone Certo. De seminovos. Essa troca de drone antigo para o drone novo, manutenção, a parte de peças, acessórios. Então, existe um mercado fantástico. Quem não enxergar isso uma oportunidade, está perdendo dinheiro. Então, a gente tem 2 setores maravilhosos, o setor de drone e o setor de agronegócio. O híbrido, a soma dos dois, eu vivo disso e com certeza ainda tenho muita coisa a explorar e sou um apaixonado pela tecnologia e sei que ela vai crescer ainda mais. Sim, com certeza. E acompanhando a tecnologia na vida, ela vai vir para o agronegócio. Então, todas as fazendas vão necessitar de gestor de Big Data, vão ter internet das coisas, visão computacional, internet os robôs conversando entre eles, as máquinas conversando entre eles. Então, a gente fala que o profissional do agro do futuro é um cara que manja de tecnologia. Sim. E não necessariamente ele vai estar lá na fazenda. Sim. Até porque, dependendo do que ele vai precisar utilizar, de fato, ele não precisa estar hoje, já é um cenário que já está se fazendo presente ali. Então, eu ia até te perguntar isso, né? Se você acredita que essa tecnologia vai ser algo indispensável na agricultura. Então, você já me deu a resposta, né? De fato, você acredita que realmente vai ser ali mais um braço. Sim, é indispensável, todas as pessoas vão ter que dominar, usar. Quantas pessoas você conhece hoje que não tem celular? Hoje ninguém, que eu conheça ninguém. Pouquíssimas pessoas. Tem algumas pessoas aí que ainda fazem sinal de fumaça, né, no meio da Amazônia aí, mas é uma fatia muito pequena. Então, esse tipo de tecnologia, ele já vai ser, assim como o produtor tem um trator, ele vai ter um drone, pelo menos um drone. Então, é uma tecnologia que veio para ficar. Os profissionais do futuro, os jovens que querem ter inserção no mercado de trabalho, aprenda alguma coisa nesse sentido, que vai ter oportunidades. Então, assim, o modo de consumir, o modo de viver é tecnologia. A propaganda é o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Então, explorem essas oportunidades. No agronegócio, não tem falta de emprego. As pessoas ficam reclamando, na região onde eu moro, onde Sinop, tem mais oportunidades do que pessoas para trabalhar. E são salários muito bons. Né? Então, hoje já existe a vaga de piloto de drone. Especialista em mapeamento com drone, especialista em pulverização com drone. E não são salários baixos, não. São bons, com certeza. Com tudo pago, comida paga, hospedagem que mora na fazenda. Sim. Então, assim, para quem gosta de natureza, para quem gosta do agro, para quem gosta de crescer, a tecnologia no agro é fundamental. Legal. E você tem que estar conectado com os melhores. Não adianta
querer começar sem muita instrução, fazer coisa errada, você tem que se conectar, tem que aprender, tem que entender de agricultura, de agronegócio, do produtor rural, das necessidades da região. Cada região tem uma necessidade diferente. Você tem que buscar o conhecimento atrelado a isso. E, paralelo, o conhecimento com drone, né? Como utilizá-lo de maneira adequada. Legal, Tamilon. Bom, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Esse bate-papo, além de ter sido muito rico em conteúdo, foi muito esclarecedor também, tanto para quem está entrando nesse negócio e tanto para quem já está. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Se você quiser agradecer aí ao nosso público, fique à vontade também. Obrigado pela oportunidade. Eu sou uma pessoa que adora compartilhar conhecimento, sou um livro aberto. E para quem quiser se conectar comigo, mais uma vez no YouTube, Drone Experts, no Instagram, @Tamilon, e eu vou deixar meu WhatsApp, quem quiser falar comigo, é 67 99220 2721. Pode entrar em contato, talvez eu demore um pouco para responder, porque eu estou sempre viajando, mas a minha missão de vida é mostrar que o drone é uma ferramenta de transformação, seja no agronegócio ou qualquer área de atuação. Então, se você quer se conectar comigo, tá aí meus contatos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. E dizer que para os drones nem o céu é o limite. Então, bora para cima. Com certeza. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Esse foi mais um super podcast e, claro, não deixem de acompanhar a Super Importadora nos principais streams de áudio e vídeo. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, enfim, temos aí uma infinidade de opções para você nos acompanhar. Esse foi mais um super podcast e até a próxima. Tchau!